ativas. O primeiro, nós vamos, esse conjunto de iniciativas que estão dentro do PAC da Copa e também outras que estão no PAC da Mobilidade Urbana, eles têm algum risco em função da política de ajuste fiscal patrocinada pelo governo. Nós temos um corte razoável de mais de 50 bilhões do orçamento de 2011, o ano que muitas dessas obras deverão ter início. Então, esse é um problema bem objetivo. O segundo, no campo dessas diretrizes mais amplas, porque é o médio e longo prazo, ou até num tempo desse, diríamos médio prazo, que são as Olimpíadas, Copa do Mundo e Olimpíadas. Essas cidades que estão previstas, onde tenho a ideia de que a gente vai ter aí uma estrutura de alto rendimento para aprimorar os nossos atletas, para que eles possam participar dos próximos Jogos Olímpicos, que seria um esforço mais do que imediato, no curtíssimo prazo, e alcançar a Olimpíada 2016. Qual é o mecanismo que vai... As cidades se oferecem, as cidades procuram o Ministério, quem é que vai deliberar? Porque você tem uma gama de atividades esportivas num conjunto grande de cidades brasileiras, principalmente capitais. Então, qual é o mecanismo que vai permitir que elas possam recepcionar investimentos que aprimorem a atividade esportiva de uma determinada área? Quer dizer, o futebol de salão, o que vai entrar na Olimpíada, os esportes à vela. Quer dizer, imagina, os esportes à vela sempre aparece um pouco o Rio de Janeiro, quer dizer, quase todos aparecem no Rio de Janeiro, digamos assim. Mas tem muito vento pelo Brasil, não tem vento só no Rio de Janeiro, tá certo? Então você imagina que as fontes principais, as maiores jazidas de energia eólica do Brasil não estão no Rio de Janeiro. Por que essa agressão ao Rio de Janeiro, senador? Não, eu quero beneficiar o Paraná. Então, que outra, para que a gente não concentre, o Rio já vai receber, quer dizer, o fecho desse esforço já é o Rio de Janeiro. Então, como distribuir mais e qual é o mecanismo de entrada dessas cidades neste programa tão importante? E por último, esse programa, o que eu considero talvez o mais importante, que Vossa Excelência levantou, que é o esforço escola-universidade. Nós temos no Brasil aqueles jogos estudantis, que envolve MEC, tem participação do Ministério do Esporte. Como é que isso pode... Como é que a gente pode ter um grande casamento? Talvez o grande sucesso, você tem braços do programa Segundo Tempo, que você pode fazer o segundo tempo para a melhor idade, pode fazer o segundo tempo para um conjunto de trabalhadores que não têm acesso à escola. Então você pode envolver num programa como esse, na comunidade, no bairro. Então isso é muito interessante, isso tem sido feito, tem sido um resultado muito positivo. As academias de saúde, nós temos alguns exemplos. Ali mesmo no estado do Ceará, nós temos alguns exemplos em Fortaleza de academias como essas, envolvendo o Corpo de Bombeiros local, a Secretaria de Saúde e também a Secretaria de Esporte dos estados e municípios. Então é um esforço muito interessante, mas eu considero que o principal é esse